sexto ano. Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem na casa de vocês, né? Na família de vocês? Tomara que esteja tudo bem, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de ciências. E aí, está conseguindo fazer as atividades? Estão conseguindo enviar tudo a tempo, né? Aos professores, tirar as dúvidas? Você que está só em casa, né? Ou você que uma semana vai para a escola, outra está em casa, mas que já está regressando, né? Para a escola, todo mundo. Tomara que esteja tudo bem, tudo dando certo, tá bom? Mas vamos dar continuidade, né, ao nosso trabalho. Agora vamos falar do tratamento de água. Em nosso livro, fica da página 208 a 213. Vamos lá? Vocês estão lembrados que na nossa última aula nós falávamos sobre métodos de separação de componentes, né, de uma mistura? Então, continuamos a falar sobre isso aqui no tratamento de água, certo? Na abertura do capítulo 12, né, nós temos aí tratamento de água e esgoto. Olha aí a imagem. Na legenda, estação de tratamento de água em Suzano, 2017. Olha o tamanho gigantesco, né, dessa estação de tratamento. Vocês lembram que nós já comentamos a respeito da estação de tratamento que é aqui em Umbaúba, não é? Que distribui água para Itabaianinha, não é? Aí vamos seguir. A vida humana, assim como a de todos os seres vivos do planeta, depende da água. Então, já imaginou nós ficarmos sem água? Não existe, né? Mas as pessoas dependem da água não só pela necessidade biológica. Precisam dela para limpar as casas, lavar as roupas e o corpo. Então, não é só para a gente tomar água que precisa, mas para fazer uma série de afazeres, né? E mais, para limpar máquinas nas indústrias, para irrigar plantações, para criar animais, para gerar energia, entre outras atividades. Estão vendo quanta coisa dá para fazer com água? O problema é que muitas dessas atividades comprometem a qualidade da água. Casas e indústrias despejam nos esgotos substâncias que prejudicam nossa saúde e o meio ambiente. Abastecer as casas com água tratada e recolher e tratar o esgoto faz parte do saneamento básico. Na figura aí a gente já olhou, né? A estação de tratamento. Medidas como essas são fundamentais para evitar diversas doenças e para preservar o ambiente. É aqui que técnicas de separação de misturas, como filtração e decantação, vistas no capítulo anterior, três grandes impactos socioambientais. Aliás, né, gente, tem grandes impactos socioambientais. Aí vamos lá ao tratamento da água. Antes de chegar à torneira das casas, a água deve ser submetida a tratamentos que eliminam as impurezas e os micro-organismos prejudiciais à saúde. Entram em ação vários processos de separação de misturas, que tornam a água própria para o consumo. A água dos mananciais é levada por canais ou tubulações, chamadas de adutoras, para as estações de tratamento de água. Depois de purificada, a água é conduzida para grandes reservatórios e só então é distribuída para as casas. Vamos seguir o caminho da água. 1. A água captada no manancial é levada para a estação de tratamento. Então está aqui o manancial. Captou a água, através de canos, ela é levada para a estação de tratamento. 2. Estação de tratamento de água. Olha aí. A água tratada vai para o reservatório. Olha aí. Reservatório de água da cidade, que é aqui, não é? E a partir do reservatório, a água vai para as residências. O que será que aconteceu aqui, gente, nessa estação de tratamento? Vamos seguir. Vamos conhecer agora o que acontece na estação de tratamento. Acompanhe agora a explicação sobre uma estação de tratamento, né, de água, ETA, Estação de Tratamento de Água, que mostra, aqui a figura, mostra um esquema simplificado do seu funcionamento. Então, aqui a fonte de água que é represa, né? É uma represa, a água é captada, é puxada através de uma bomba. Aí veja o que acontece logo de início.
é adicionado sulfato de alumínio e cal à água. Olha aí os produtos sendo adicionados à água. E a água segue para outro tanque. Tanque de floculação. Esses produtos, gente, fazem toda a sujeira da água ir se acumulando e formando os flocos de sujeira. Olha aí, é bem interessante. Quando a gente visita a estação de tratamento, a gente vê a água com esses flocos pelo meio da água, assim. A água se move, né? E esses flocos ficam se movendo. Então, eles vão se acumulando, eles vão se juntando. A partir do tanque de floculação, ela vai para o tanque de decantação. Nós já vimos o que acontece, o que é decantação, não é? Lembram lá? É quando um componente da mistura fica no fundo do recipiente, não é? Então ela se decanta. Aqui, no caso da sujeira, ela vai para o fundo do reservatório. Observe aqui a parte que está ampliada, olha aí, se acumula no fundo e a água fica por cima, né? A sujeira no fundo e a água por cima. Depois do tanque de decantação, aí vem o filtro de areia, de cascalho e areia. São filtros. Então a água vem cá por cima, atravessa o filtro e embaixo ela sai filtradinha. Olha aqui. Depois que ela é filtrada, ela recebe cloro e flúor. Olha aí, despejado sobre a água. A água tratada é bombeada para caixas em locais altos da cidade e depois vai para as casas. Então aqui é a válvula, né, para liberar a água. Então aqui ela já sai prontinha para ser levada até a caixa e ser distribuída, certo? Deu para entender? Várias etapas que a gente viu aqui, ó. Floculação, decantação, filtração, certo? Além da adição de produtos químicos, não é? Inicialmente, a água é colocada em tanques onde recebe sulfato de alumínio e outros produtos que facilitam a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Esse processo, chamado coagulação, é uma preparação para a etapa seguinte. A água, então, vai para o tanque de floculação, onde ela é agitada. Com isso, as partículas de sujeira se chocam e se unem, formando blocos mais pesados que recebem o nome de flocos. Depois a água é transferida para o tanque de decantação, no qual a água fica em repouso. Os flocos que se formaram no tanque anterior se depositam no fundo e formam um tipo de lodo. Desse modo, algumas impurezas sólidas são separadas da água, que segue para o tanque seguinte. O lodo acumulado é bombeado para um canal de esgoto. Na próxima etapa, a água passa por filtros, formados por várias camadas de cascalho, né, que são pedras pequenas, areia e carvão, e as partículas que sobram são retidas. Parte dos micro-organismos também fica presa nos filtros. Essa etapa é conhecida como filtração. Em intervalos de tempo de 20 a 30 horas, esses filtros precisam ser lavados, pois ficam entupidos. Na etapa final do tratamento, a água é misturada a produtos que contêm cloro, né, a cloração, e outros que contêm flúor, que é a fluoração. Os produtos com cloro matam os micro-organismos que não foram retidos nas etapas anteriores. Já o flúor é importante para a proteção dos dentes da população. Ele fortalece a camada externa do dente, chamada esmalte, ajudando a prevenir cáries. Nem todos os municípios do Brasil recebem água com flúor, certo, gente? Nem todos os municípios. Chamada de água fluoretada. Finalmente, a água é levada para os reservatórios e então é distribuída por encanamentos subterrâneos para as casas e edifícios. Olha aqui. E quando não há estação de tratamento da água? E aí, o que é que a pessoa faz? Nos locais mais próximos, esse é o que tem bastante na nossa região, né? As cisternas. Ele deve ser construído no local mais elevado do terreno e longe das fontes de poluição e contaminação, a pelo menos 30 metros de distância da fossa séptica. Vocês estão lembrados do que são fossas, né? São buracos onde as fezes e os resíduos da casa são despejados.
O poço raso deve ter uma estrutura impermeável que fique a pelo menos 90 centímetros acima do solo. Essa estrutura impede a entrada de águas que escorrem pela superfície do solo. Observe aí na figura. Olha aí o poço. Bonitinho, hein? É preciso também que os primeiros 3 metros do poço sejam revestidos internamente para ficarem permeáveis à água da chuva, que se infiltra no solo. Além dessa profundidade, a água já passou por um processo natural de filtração ao atravessar o solo. Ainda assim, o poço deve ser desinfetado antes de tudo, segundo as recomendações dos órgãos de saúde. Já o poço tubular profundo é mais profundo que o poço comum e capta água de 40 metros a 200 metros de profundidade. No poço tubular profundo, do tipo artesiano, a água jorra espontaneamente, sob pressão, para a superfície. Já no poço tubular profundo do tipo semi-artesiano, é necessário um equipamento para bombear a água para a superfície. Esses poços são perfurados com máquinas de empresas especializadas. É importante certificar-se de que a água do poço, ou de outras fontes, não está contaminada por micro-organismos ou substâncias tóxicas. Por isso, a água deve ser periodicamente submetida a análises em laboratório. É preciso também que toda a água usada em casa, para beber, lavar frutas e verduras, lavar louças, que ela seja filtrada e fervida ou tratada com produtos à base de cloro, seguindo as instruções de desinfecção da água, que são divulgadas por órgãos de saúde. Então, olha aí o poço raso, que é esse mais comum, né? Mas já existem, vários poços artesianos, que é esse mais profundo e que jorra bastante água, é muito bom também, né? Só que é bastante caro, para fazer um poço desse. Na maioria das vezes, nós não temos condições de fazer, né? Muito bem. Vamos seguir. Cuide da água. Gente, como acabamos de ver, a água obtida diretamente de rios, lagos, nascentes, represas ou poços deve ser filtrada e fervida. Mas mesmo quem recebe água encanada, que vem de uma estação de tratamento, deve filtrá-la antes de beber, porque pode haver contaminação nas caixas d'água ou infiltração no solo, nos canos. É um engano pensar que a água transparente e sem cheiro é necessariamente potável. A olho nu, não enxergamos os micro-organismos causadores de doenças nem produtos tóxicos que podem estar presentes na água. Por isso, é importante manter a caixa d'água em bom estado e limpá-la regularmente, mesmo quando ela armazena água tratada. Olha aqui, fazendo a limpeza da caixa d'água, deve ser feita segundo as determinações dos órgãos públicos voltados à proteção e promoção de saúde da população. Esponja, e o pano, ele está limpando direitinho. Há vários tipos de filtro de água domésticos. Alguns são ligados a uma fonte de água, como uma torneira, por exemplo. Outros têm velas de filtração que ficam dentro de potes ou talhas de cerâmica ou vidros e precisam ser periodicamente abastecidos com água. Olha aí os filtros, certo? Em geral, os filtros contêm uma estrutura porosa conhecida como vela. Olha aqui a vela, não é? Quem não sabe o que é uma vela? Ela retém boa parte dos micro-organismos e de outros seres causadores de doenças, como as lombrigas e solitárias que causam verminoses. Esses seres são chamados de parasitas. Algumas bactérias e os vírus também são chamados parasitas. Por serem muito pequenos, os vírus podem passar pela filtração da vela. Vamos estudar mais sobre esses seres, no 7º ano. Os vírus não são brincadeira. Eles são muito pequenos, eles passam por tudo, Aí são os exemplos dos filtros. Algumas velas têm também carvão ativado em seu interior. Esse material retém odores e parte do cloro adicionado à água durante o tratamento, porque o excesso de cloro pode causar um sabor desagradável, A gente já conhece quando a água é da DESO, Que vem aquele cheiro de cloro. É importante limpar a vela com frequência, esfregando-a somente com uma esponja macia, utilizada exclusivamente para esse fim. E com bastante água corrente, sem usar sabão, detergente, palha de aço, sal, açúcar ou outros produtos que possam desgastá-la.
Esse procedimento deve ser realizado pelo menos uma vez por semana, ou sempre que a água começar a ser filtrada muito lentamente, né? Porque eles entopem, né? Os poros, eles ficam fechadinhos com tanta sujeira e a água demora a filtrar. E aí a gente vai lá e limpa, né? Essa lentidão mostra que os resíduos acumulados em volta da vela estão dificultando a filtragem. Se você tiver um filtro desse tipo em sua casa, peça a um adulto para ver como é feita a limpeza. Em certas situações, além da filtragem, a água que será usada para beber ou para lavar alimentos, louças e talheres, também precisa ser fervida por 15 minutos ou tratada com produtos à base de cloro. Esse tratamento é obrigatório quando a água não vem de uma estação de tratamento, não foi analisada por um laboratório, foi analisada por um laboratório e reprovada para consumo por conter micro-organismos, vem de uma estação de tratamento, mas há algum micro-organismo transmitido pela água, espalhando-se pela região, né? Caso de epidemia, né? Quando aumenta o número de casos de uma doença, né? Em determinado lugar. Antes de tratar a água com cloro, é muito importante filtrá-la sempre, pois os ovos de animais que causam verminoses, por exemplo, não são destruídos pelo cloro, mas podem ser removidos pela filtração. Depois de fervura, o recipiente com água deve ficar coberto para evitar contaminação por insetos ou poeira. Antes de beber a água fervida e resfriada, pode-se agitá-la com uma colher para que um pouco de ar se dissolva na água e melhore o gosto dela. A água usada na cozinha também deve ser devidamente higienizada. Isso vale tanto para a água destinada à lavagem de frutas e verduras, quanto para a água voltada à limpeza de utensílios e recipientes. Caso você tenha dúvidas sobre a procedência ou limpeza da água, deve-se evitar o seu uso. Muito bem. Agora vamos para a nossa atividade, gente. Vamos lá. Nós temos as questões 1, 2, 3 e 5. Olha aí. 1, 2, 3 e a questão 5. Gente, quais são os principais métodos de separação de misturas utilizados em uma estação de tratamento de água? Quais foram o que nós acabamos de citar? Vamos lá. Decantação, não é? Onde a sujeira se acumula no fundo. Vimos também o que? Filtração, não é? Vimos a filtração, onde a água passa através de filtros, não é? De materiais diversos, certo? Vimos o que também? Floculação, lembram lá? Eles adicionam materiais para que a sujeira se junte, né? E fazendo flocos. Então, vocês vão colocar aí, tá bom? Então, filtração e decantação, né? São os dois principais métodos. Agora, as outras questões, gente, vocês vão ler, vão responder, né? Em caso de dúvida, vão enviar, vão procurar o professor, tá bom? Então, nós encerramos, né, a nossa primeira videoaula dessa semana e já já a gente retorna para concluirmos, né? Para fazermos a segunda videoaula, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.